Meu nome é José Rafael da Loya, o apelido é Zinho. Eu comecei a tocar, a entender a música, eu morava na Casa Verde, onde eu moro, em 55. Eu fui para lá com 5 anos de idade. Em 55 eu estava com 12 anos, 13. Eu saía da minha casa, tinha um bar perto lá da minha casa, e a gente se encontrava com os coleguinhas ali. Eu comecei a tocar na mesa de um bar, com uma caixinha de fósforo, acompanhava o rádio e ficava tic-tic-tic-tic. Comecei ali. De Chacal, um músico, Paulo de Aquino, que já faleceu, também morava perto de mim. Ele também tinha um tamborzinho, um só que colocava nas pernas, e trazendo o bar, nós ficava fazendo, começamos a tocar assim. E nessa época parece que eu ouvia músicas americanas. O que marcou o início para mim foi Ray Charles. Ray Charles para mim me influenciou a levada de tocar, a maneira que ele cantava. Então eu comecei a pegar gosto pela música, né? E aí comprei uma bateria. Essa bateria eu comprei de um baterista que eu ouvia muito a Rádio Nacional, que era a TV Paulista, Canal 5, ali na Rua das Palmeiras. Era uma orquestra grande. O baterista chamava-se Lúcio Bodo. Então eu ficava assistindo ele, peguei amizade com ele. Lá tinha grandes maestros, tinha o Gaó, tinha o Guerra Peixe, tinha o Osmar Milani, Silvio Tancredi, esses maestros que trabalhavam nessa orquestra aí, quando os maestros se encontram, tinha um programa assim. E naquela época ali, o Osmar Milani tinha uma orquestra de baile, uma das melhores orquestras de baile que tinha em São Paulo, que o baterista era o Ney, de Piauí, grande músico, tocava muito bem samba cruzado, baião. Isso aí ele era muito bom. Então comecei a ir nessa orquestra dos Osmar Milani, nos bailes de formatura, Casa de Portugal, o Clube Holmes, que ficava na Avenida Paulista. Eu ficava sentado lá e ficava vendo o Ney tocar. Eu peguei gosto, peguei amizade com ele. No entanto, que eu cheguei a conversar com ele, me apresentou Osmar Milani, eu me ofereci de graça. Osmar, eu posso tocar na sua orquestra? Eu não quero nada, eu ajudo a montar a orquestra. Você não precisa me dar nada, eu faço o ritmo lá perto do Ney. Eu pego um ganzá, e tinha um cabeleira que tocava o pandeiro, e eu ganzá e fazia ritmo. Ele concordou, só que eu fiz um baile só, e ele falou, não, Zinho, você vai ficar na orquestra. E o interessante é que eu já tinha até a roupa dele igual, porque tempos atrás eu fazia um conjuntinho lá na Casa Verde, com que nós temos a mesma roupa, igual a do Osmar Milani, o paletão Summer, cor de vinho. Eu já tinha até a roupa do Osmar Milani. O Osmar falou, tá bom, fica aí, você vai começar a ganhar, você vai ficar aí. Eu fiquei do lado do Ney, que depois o Ney, quando descansava, eu ficava na orquestra fazendo um pequeno conjunto que dava continuidade no baile, enquanto o pessoal ia fazer um lanche. Ficava o Chiquinho de Moraes, piano, o Bolão, saxofone, ficava o Dorimar, trompete, Boneca, contrabaixo. Boneca, contrabaixo foi um dos primeiros. Ele era meio assim engenhoso para fazer coisas, né? Fazer carro de 5, 6 marchas, fazer marcha. Ele construiu o primeiro baixo elétrico para se tocar em orquestra, o baixo dele. Ele que fez o instrumento dele.
Então ficava esse grupo aí fazendo o pequeno conjunto para descansar a orquestra. Foi onde foi criando mais prática de tocar. E tocava com bons músicos, né? E sempre ouvindo músicas americanas. Aí começou Bossa Nova. O Luiz Loy é um pouquinho antes. O Luiz Loy, não sei como é que eu cheguei na Boate Oasis, isso aí em 58. Ficava a Boate Oasis, era ali na esquina da 7 de abril com a Avenida Ipiranga, num prédio ali que era, você entrava no prédio e ia para baixo ali, tinha uma pequena boate, que era o músico, me lembro, era o Papagaio, já estava nele, o Luiz Loy, o resto eu não me lembro. Comecei, não sei como é que eu fui parar ali. Eu estava precisando de um músico, vai lá, então estou precisando de... Eu acho que foi assim que eu comecei, na noite. De lá, aí foi Baiuca. Me chamaram para Baiuca, eu tive a oportunidade de formar lá, foi formado um grupo. Nós formamos um grupo, Luiz Melo Piano. Esse garoto vibrafone que depois foi pro Luiz Loy, ele começou na Baiuca comigo. A formação nossa ali na época existia Jorge Shearing. A formação de Jorge Shearing era piano, vibrafone, guitarra, baixo e bateria. Nós fizemos essa formação lá para fazer o som Jorge Shearing. Né? Fizemos na Baiuca essa época aí. Na Baiuca, nesse tempo que eu tocava, do outro lado, na Praça Roosevelt, existia 3 casas do outro lado. Existia o Stardust, existia essa casa que o Luiz Loy tocava também, lá já com o Meirelles, porque o Oasis Meirelles não estava aqui em São Paulo ainda. Eu não sei como é que foi uma amizade, Meirelles e Luiz Loy. Eles tinham muita afinidade numa amizade, tinham mesmo, assim, de amor. É engraçado, Meirelles gostava muito do Luiz Loy. E o Luiz Loy nessa época tocava acordeão, lá, com clarinete, que era um pouco de moda ainda tocar acordeão em São Paulo, de 50, quase, era moda. A maioria dos músicos era acordeonista. Muitos passaram de acordeão para piano. Muitos passaram. E poucos pianistas, por causa do... Eu fui tocar com o Moacir Peixoto, não, ele era pianista mesmo. Então, tem o Stardust. O Stardust, os donos vieram para São Paulo, não sei que época, eles tocaram no Fazano, na Avenida Paulista, naquele, como chama-se, na Avenida Paulista do lado da Augusta tem um prédio enorme, ele é famoso ali. Ali tem um Fazano, tem um salão de baile e o restaurante Fazano. Que eu toquei em 64 com o Luiz Loy, mas antes o Hugo e Alan tocavam lá os dois. O Alan, que era o pianista, ele era muito brincalhão. Ele tinha uma onda em tocar o piano, ele vinha tocando assim, ele se jogava e caía no chão. Isso para chamar, para brincar com o público que estava dançando para brincar. O Hugo, baterista, grande, bom baterista. Isso no Stardust. Essa casa Stardust em Baiuca é uma das melhores casas noturnas em São Paulo, muito charmosas. A sociedade de São Paulo ia muito nessas casas. Uns ficavam um pouco aqui, porque no Stardust tinha dança. Baiuca não tinha dança. Então ia um pouco lá, porque lá tem a dança, fazia. E aqui, caso de a Baiuca, grandes músicos. Eu tive a oportunidade de ver a Maísa sentado na minha frente. Quando eu olhei para a Maísa, assim que eu vi ela de perto, o rosto dela é maravilhoso. Os olhos dela, que bonito. Que depois, uma noite lá, me passa ali, eu estava no meu horário de intervalo, ela passa com um táxi ali e me pede R$2 emprestado para comprar um jornal. Até o Mojadinho, que era primo dela, que tocava com ele, fez questão de pagar os R$2 que ela ficou devendo.
Mojardim é o baixista que tocava comigo e com o Moacir Peixoto na baiuca. Na Praça Roosevelt tinha o Stardust, tinha onde tocava o Luiz Joy, e do lado tinha uma casa, não me lembro o nome, lá cantava o Tim Maia. O Tim Maia, já garoto, cabelo black power, mas não tinha atingido ainda a popularidade dele, que tinha essas três. E mais para baixo tinha Rego Freitas, a Bento Freitas, tinha várias casas noturnas, casas já de prostituição, que o cara ia lá, depois saía, sei lá. Que uma delas eu trabalhei com o Luiz Loy, toquei lá com o Luiz Loy. E essas casas aí, uma delas tocava aqui, veio um pianista, e vou me lembrar o nome, ele tocava com o Toquinho Vinícius de Moraes, que foi para a Argentina, e mataram ele lá naquela época de ditadura. Ele saiu à noite para comer um sanduíche, esse não voltou mais. Isso foi na Argentina. Tenório Júnior chamava-se. Uma dessas casas aí, a música era muito boa. A maioria um pouco de rockinho, né? Mas tudo com música bem tocada. As casas noturnas. Moacir Peixoto, o irmão dele aparecia na noite, muito bem vestido, ficava um pouco lá na barra e já dava canja com a gente, cantava ali. Outro que aparecia também, Miltinho, o Carioca, aparecia porque era moda chegar, ir numa casa noturna conhecida. Eu tive a oportunidade de ver Bill Evans, que veio aqui em São Paulo. Ele me aparece lá nessa casa, na baiuca, tipo assim, 2 horas da madrugada, sozinho, me entra, o Moacir fala, Iazinho, olha o Bill Evans aí, ó. Ele me senta numa mesa, fica ouvindo a gente tocar. Aí ele se levanta e pede para o Moacir deixar ele tocar. O Moacir sai, ele senta no piano. Quando ele sentou, eu saí do piano. Não dava para tocar com o Bill Evans, não dava ainda para tocar com o Bill Evans. O baixista também saiu. A hora que ele põe a mão no piano, o Bill Evans tinha uma energia de música tão grande, parece o som do piano mudou. Parecia que o piano ia sair do chão. A energia que esses caras têm, como eu vi a oportunidade, cheguei a tocar no Paddock, também é uma casa noturna, Consolação com São Luís, com Luiz Melo. Eu fui buscar o Ray Brown, baixista do Oscar Peterson, num hotel, que ele veio tocar no Free Jazz aqui, que eu tive a oportunidade de tocar nesse Free Jazz também com o Raul de Souza e Frank Rossolino, com o Zé Bicão de piano, senhor músico. Esse Zé Bicão, ele era baixista. O Zé Alves, Zé Bicão é uma pessoa, e quando ele chegava, a gente estava assim na porta da baiuca, ele chegava, o clima mudava, ele era uma pessoa tão alegre, falava muita piada, então a gente gostava muito dele. Então a gente colocou o apelido dele de Zé Bicão, porque ele chegava, era bico mesmo, já entrava, mas ele deixava o ambiente legal. Fizemos com o baixista, eu, o Zé Bicão e o Matias, baixo. Frank Rossolino, Raul de Souza e eu fizemos o primeiro Free Jazz aqui em São Paulo. Bom, agora eu vou falar um pouco de orquestra. As orquestras aqui em São Paulo, nessa época, tinha várias orquestras de baile, orquestra de baile, que algumas delas tocavam em televisão. Por exemplo, Zezinho da TV e Luiz Arru da Paz. Essa aí é a TV Tupi. O Osmar Milani tinha, acho que no Silvio Santos, já anos atrás tinha Silvio Santos. Tinha Elcio Álvares, tinha Pocho, tinha Silvio Mazuca, tudo orquestra porque fazia bailes de formatura. É interessante que os músicos que viviam, tinha o Pocho também, Pocho não sei se era argentino ou uruguai, eu não sei. O que é interessante é que os elementos da orquestra que tocavam
fixo, não, só era nessa orquestra, não saía um para tocar na outra, não tinha nada disso. Cada um ficava na sua orquestra. Não tinha um revezo de sair ou toca lá, não, ficava cada um na sua. Osmar Milani, numa época do Ney, que eu me lembro, o Ney ficou famoso porque ele fazia um solo de bateria no decorrer do baile, o arranjo chamava-se Brasil 2000, que o Osmar Milani que fez. Ele solava, vinha o samba, né? Depois ele solava a bateria, parava, o público parava, então aplaudiam. Começou aí a bateria a ter um realce, mais ainda, né? Aqui em São Paulo. Depois me aparece o Turco, o baterista que ingressou na orquestra do Silvio Mazuca, que antes o baterista era um timpanista do Teatro Municipal, um argentino. Não me lembro o nome dele. Era o baterista da orquestra Silvio Mazuca, mas aí entrou o Turco. O Turco mudou o sistema de tocar numa orquestra, porque ele era mais esperto que o Ney, lia e tinha as preparações de orquestra. Quando ele dava a pratada na orquestra, a orquestra ficava enorme, o som de orquestra. O Turco tinha uma pegada maravilhosa. Na orquestra tinha um tal de casé. Esse casé é um sax alto, o famoso casé. Eu soube agora há pouco tempo aí o Maguinho, trompetista, que tocou no RC7, Roberto Carlos, me falou que o casé ganhava 10 pagas para fazer baile, do Silvio Mazuca, 10 pagas pelo valor dele. Eu não sabia disso. Grande. Casé foi morto ali naquela zona da Santa Ifigênia, da mulherada que se metia com mulher, e mataram ele lá. Ele tem irmãos músicos, Clóvis e outro Valtinho. Clóvis tinha uma orquestra também de baile, com Clóvis e Eli. O Clóvis tocava sax. Eu não cheguei a tocar. Eu ia nas domingueiras do Palácio Mauá, tinha as domingueiras da tarde, ia lá e dava uma canja nessa orquestra. O Eli gostava, eu toco uma aí, tocava um bolero, uma coisa assim. As orquestras de baile não tem ensaio. Os músicos que pertenciam às orquestras eram grandes leitores, bons leitores de música. Então chegavam, tocava mesmo, tocava. Então não tinha ensaio. E isso aí. Como teve uma época aí de casamento de orquestra, fazer casamento foi em 76, 77, quando eu entrei no Bacarelli, fazer casamento, tocar em cerimônia de casamento. Lá também não tinha ensaio. O que o Bacarelli fazia, ele chamava, tinha um trompetista da orquestra sinfônica, chamava-se Dino Pedini. Dino Pedini, ele dava para a relação de casamentos, e o Dino Pedini escalava os músicos para ele para fazer a cerimônia de casamento. Então, na hora do casamento, a sala que antecede a cerimônia de casamento, as músicas, o cara tinha que ler partitura. Violinista tinha que tocar as 4 estações, os trompetes tinham que pequenos concertos. A sala era assim, que hoje em dia mudou muito. Hoje se toca música pop, por mais que se toque um pop, se pudesse sair quase do jeito do autêntico, do autor, tudo bem. O problema é que não sai igual. Já no Bacarelli saiu o concerto, a música fluía muito bem. Aí a cerimônia rolava depois com um toque de cerimônia
É um dia único, né, da noite. Precisa ser uma coisa especial. Hoje não rola muito isso aí. Hoje é um problema isso aí. Tinha 3 corais na minha época. Tinha o padre Talarico, esse ensaiava. Bacarelli ensaiava o coral também. O coral ele ensaiava. A orquestra não. E outro, não me lembro o nome, que tocava no Sagrado Coração de Jesus. Deve ser Ione Costa. Então os casamentos era uma coisa, tem uma média assim, o Bacarelli quando fazia casamento, ele tinha uns 90 casamentos por mês que ele fazia. Se tinha casamento segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, então dava essa quantidade. Padre Talarico fazia muito bem, não cheguei a ver, Padre Talarico, não cheguei a ver. Bacarelli, só para lembrar, ele era padre, ele usava batina, não em casamento. Em casamento ele já tinha parado de usar batina, mas quem é padre, morre padre, deve ser assim, né? Então, esse aí foi um dos primeiros a fazer cerimônia de casamento, que foi uma escola para mim. Né? Tocar em casamento foi a maior escola. Eu passei pelo Bacarelli, pelo repertório dele, saber tocar, porque a maioria toca aí umas músicas clássicas, não tem parte. Então eu, por exemplo, eu toco de ouvido, eu já sei mais ou menos a distribuição onde que eram os tambores, então rola. Isso de casamento, que foi um trabalho que abriu porta muito já, porque já vinha parando aqui a dificuldade para músico. Em 80 já começou dificuldade para músico, que no entanto até 70 tinha muito trabalho. Trabalhava gravações, eu nunca fui músico de estúdio. Tinha gravações, eu fiz uma gravação, para você ter uma ideia, eu tocava na TV Bandeirantes, na orquestra do Chiquinho, o Chiquinho de Moraes formou uma orquestra para a TV Bandeirantes. Eu não fui baterista, o baterista foi o Dirceu Medeiros, grande músico, gravava muito. E o Dirceu me colocou para eu fazer percussão com ele, porque ele não queria cara que enchia o saco, que fazia muita coisa, porque eu sempre fui de tocar junto com o músico, né? Então ele gostou de mim, eu falei, toca lá. Porque eu fui tocar um instrumento que eu nunca toquei na minha vida, que é a conga, tumba, bongô. Eu tive que comprar, praticar, não cheguei a ser, mas dá para levar. Então fiz. O Dirceu ficou pouco tempo, aí entrou o Norival. Norival, que é o baterista do Roberto Carlos, há mais de 40 anos, 45. Esse ficou na orquestra porque tem uma pegada pop, a pegada dele é maravilhosa. E na época era mais pro pop que se tocava, então ficou ele. O Dirceu era mais de samba, pop já não. Aí ficou o Norival, fiquei tocando com ele. Nos intervalos eu ficava estudando com ele, porque o Norival não tinha muita prática de leitura, então eu levava um livro, chamava-se Syncopation. Então nós ficava estudando lá junto com ele, aí me passava lá, o Roberto Sion, sax, passando lá pelo nosso lado, praticando. E o Roberto Sion tinha uma válvula que só subia uma bolinha de ping-pong, para pegar ar, a prática de ar para soprar o saxofone. Então eu tenho essa lembrança de o Sion passando por mim. Uma época muito boa também de tocar com o Plínio Metropolo. O Plínio Metropolo, eu cheguei a pegar ele indo para a Europa. O Plínio Metropolo foi no auge da Europa. Como o Ney também, o baterista do Osmar Milani, eu cheguei em Santos, já se despedi dele. O Ney foi para a Europa no auge da Europa. Ele fez tanto sucesso na Europa, o Ney, que ele montou uma casa noturna, chama Brasil, Café e Pelé. Ele fez um instrumento que tocava de pé. O instrumento dele é desse tamanho assim alto, e tocava de pé. O pedal era de baixo para cima,
tinha uma caixinha para ele fazer o baião, o samba, e estava escrito no tambor Brasil, Café e Pelé, em verde e amarelo. Eu tenho essa lembrança também dele. Ele fez muito sucesso na Europa durante anos, né? O Plínio também fez, pegou os músicos brasileiros que já estavam lá, ingressou nesse grupo da Sara, que é mãe do Cuca Teixeira, famoso baterista atual aqui em São Paulo. A Sara é holandesa, tem o filho também, o Wilson, que é um grande músico também, toca sax. Eles formaram um grupo que, quando vieram para São Paulo, eles vieram com uma novidade. O vocal deles era muito bonito. E eles vieram com caixa de som, acho que era Binson, que tinha o som da Binson era muito bonito. Não era caixa enorme, era uma caixinha pequena. E o Plínio, a comunicação dele, o pianista, era muito esperto. Ele que liderava um baile de formatura. Podia ter 5.000 pessoas, ele tomava conta, ele se comunicava. Plínio Metropólio. Esse eu tiro o chapéu. Esse eu tiro o chapéu. Que eu trabalhei depois, ele saiu do Plínio, saiu desse grupo, entrou na noite, eu peguei ele na noite também. Em São Paulo, hotéis, na minha época de 60, todos os hotéis tinham música ao vivo. Hotel Jaraguá, Hotel Excelsior, tinha música. Hotel Excelsior, se não me engano, é na Praça das Bandeiras. Parece que lá tocava o pianista americano, que cantava música americana, como é o nome dele? Era ele, o Sabá e o Toninho Pinheiro. Dick Farney. Dick Farney tocava nele. O Plínio Metropólio cheguei a tocar no Hotel Jaraguá, que era ele e o Sabá. Ele e o Sabá. Não, o Sabá não tocava com o Dick Farney, era Renato Loyola, talvez. O Sabá e o Dirceu. No entanto, o Dirceu, uma noite eu fui tocar por ele, até hoje ele não me pagou. Mas tudo bem. O Plínio Metropólio tinha uma sacada assim. Estava tocando, só tinha um freguês na casa, 2 horas da manhã. Ele estava tocando, o Dirceu, quando saiu, eu fiquei no lugar do Dirceu. O Plínio vinha tocando. O cliente pagava a conta e saía. Quando ele saía da porta, o Plínio estava tocando, ele parava de tocar, baixava o piano, acabou. Acabou, vamos embora. Ele não acabava a música, ele parava ali, já acabou, vamos embora. Ele tinha essas tiradas. Tudo bem. Plínio Metropólio. Cheguei a tocar na Baiuca também, ele agradava muito. Outro que é muito na cola dele, Edmur. Edmur é um pianista que, infelizmente, se matou devido a problema de pessoa que fica muito de solidão, muito sozinho, depressão, muito forte. Até fiquei surpreso, 3 meses depois do acontecido, eu vim saber que ele tinha se matado. Foi impressionante. Eu cheguei a fazer algum trabalho com ele. Grande músico, na escola de Plínio Metropólio. O Plínio Metropólio, nada de grande músico, tocar jazz, nada. As músicas ele cantava em francês, italiano, inglês, perfeito. Plínio Metropólio. Edmur veio na cola dele. Fazia muito bem também isso aí. Essa lembrança eu tenho do senhor Edmur. Eu tenho a lembrança também de o Meirelles, na Baiuca, ele entrou, ficou perto de mim, ficou vendo eu tocar, foi embora. E aí, o Luiz Novo, que ele tocava no Luiz Novo, eles iam para outra casa que chamava-se Comodoro. Comodoro? Comodoro. E iam formar um grupo, que ia pegar o vibrafone que tocava tempos atrás lá com o meu garoto, e ia formar um grupo. E eu fui convidado assim, para tocar nessa casa, no Comodoro, com o Meirelles que me levou lá para tocar Comodoro. Cheguei a tocar em outra casa, na Rego Freitas, nessa casa aí de prostituição,
Mas a saída de prostituição era muito discreta, nada de zorra, nada. Fazer música bonita. Inclusive, quando vinha americanos aqui no Brasil tocar, algum deles, eu tenho a lembrança de um deles, e lá um flautista famoso, ficar lá vendo a gente tocar. Ficou ali, tem essa lembrança dele também. Aí o Luiz Loy, para Record, o Meirelles que me volta para o Rio de Janeiro, Copa 5, forma o Copa 5, famoso Copa 5 Dom Bateria, o Luiz Loy vai para TV Record. TV Record para montar um trio. Aí fui eu, o Luiz Loy e o Bandeira. Começamos com um trio na Record, acompanhando artistas. Só para acompanhar artistas, artistas convidados. A gente faz uma média de acompanhar 10, 12 artistas. Nada os artistas assim, o convidado chamava, eu não sei qual deles que virou o famoso deles. Mas eu peguei todos os inícios de lá, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano, começaram na Record, foi o foco para a projeção para o Brasil. Começamos lá. Aí, como tem o Zembo Trio lá dentro, o produtor Carlos, bom, falou, o Luiz, vamos aumentar esse grupo seu para ficar diferente do Zembo Trio. Foi quando o Luiz Loy chamou Papudinho e o Mazola. Papudinho também eu já tinha tocado tempos atrás, antes do Luiz Loy, com o Walter Vanderlei, que tem uma história também, que eu vou contar, deixa eu falar só do Luiz Loy agora. Aí fizemos o quinteto com Papudinho, Mazola, Bandeira, Luiz Loy e eu. Começou aí o quinteto de Luiz Loy, acompanhando os artistas. De vez em quando acompanhava a Elis, 1 ou 2 números. Aí que começou o quinteto de Luiz Loy. Que tempos atrás também, Luiz Loy, eu me lembro também que a gente fazia uns bailes, não com o quinteto, mas também não com a formação de vibrafone, mas sem o Meirelles. Nós viajávamos com o Conjunto Farroupilha para fazer bailes no interiores. Oscar Ferreira, que era um crooner do grupo, fazia um show de imitações muito bem, e o Conjunto Farroupilha cantava as músicas lá do sul, que fazia muito bonito. Eu tenho essa lembrança também, né? Depois Luiz Loy, aí o quinteto ficou muito tempo na televisão. Aí acompanhava Elis, chegamos a viajar com Elis, do Brasil, alguns estados do Brasil com ela, porque sempre o Zimbro tem um pouco mais caro para ir, então o Luiz Loy sempre a gente era mesmo. Então aí a nossa projeção com a Elis foi no quinteto que a Elis gostava, adorava a gente, chamava o quintetinho dela. A gente fazia a Elis maravilhosamente bem. Tem essa lembrança do Luiz Loy. Ficamos lá há 8 anos, não sei. Walter Vanderlei tempos atrás, ele vivia com a Isaurinha Garcia. Walter Vanderlei, grande músico, tocava órgão Harman e um piano. O piano ficava na direita e ele fazia os acordes no Harman, e à direita ele tocava o piano. Fazia com muito bom gosto, muito bom gosto. Viajei com ele, fomos para o México com o famoso cantor Agostinho dos Santos, cantor do sucesso. Tem um sucesso dele, que é de um filme, Manhã Tão Bonita Amanhã. Esse era o sucesso do Agostinho dos Santos. Fomos para o México, ficamos 3 meses lá. Acabava o trabalho nos cabaré que a gente fazia, a gente ficava no hotel, eu, o Azeitona, o baixista, e ele, ouvindo
George Shearing com Nat King Cole. É um CD tão bonito que, para quem é músico, se tiver a oportunidade de ver, até eu me lembro que o baixista na época do Roberto Carlos falou que esse CD é a maior aula de harmonia. Uma das aulas de harmonia está nesse CD aí. Nat King Cole e George Shearing. Que também na Baiuca, que depois que acabou na Praça Roosevelt, que foi para Faria Lima, acho que em 80, eles montaram um tipo de trio, tinha dois ambientes, embaixo com 4 trios e em cima também com um trio tipo Nat King Cole. Nat King Cole, o trio dele era guitarra, baixo e piano. Eles formaram esse trio lá em cima. Porque um dos músicos lá em cima do piano é Beto Calda, se não me engano, senhor músico, Beto Calda, sobrinho do Dom Salvador. Depois acabou o trio lá em cima, ficou só música embaixo. Embaixo tinha grandes músicos. Evaldo, Zé Alves. Tinha 4 trios lá embaixo que se revezavam na noite. Depois a casa acabou também. Mas foi uma das grandes casas em São Paulo. Herança da Praça Roosevelt. Essa Praça Roosevelt foi a grande casa em São Paulo. E aí veio os casamentos, a minha vida foi para a música, eu fui parando em tocar na noite, meu caminho foi, que eu vivo até hoje. Hoje eu estou com 84 anos, eu vivo de casamento. Faço o que eu gosto, estou vivendo, tocar é legal, só sei tocar, estou aprendendo, estudo todo dia um pouquinho, estou tocando. Tocar é muito bom, tocar é legal, né? Se a maioria tocasse direitinho, já estaria melhor. O pessoal ainda não tem muita dedicação, pensa na grana, no dinheiro. Não. Aí é ruim. Primeiro tocar direito. Então a minha vida foi assim. Luiz Loi tem uma grande lembrança. Depois eu saí do Luiz Loi para viver de casamento. Depois eu voltei a fazer alguns trabalhos no estúdio do Luiz Loi. Nós íamos até fazer um grupo aí, né? Quando ele veio a falecer, nós estávamos ensaiando. Eu, o Pichu, o Luiz Loi e a mocinha lá, como chamava, cantora. E mais um cantor. Chegamos a gravar os ensaios, tá por aí a gravação. Mas o Luiz Loi tem uma grande lembrança dele. O Meirelles que ensaiava o grupo do Luiz Loi. Então o Meirelles dava o toque para todo mundo. O Meirelles para mim foi para tocar, né? Aqui leva assim, aqui vai, pá, fez assim, aí soava. O Dagmar Trompete também não era muito de harmonia, o Meirelles dava os toques também. Porque o Meirelles tinha a linguagem americana, então a gente soava legal. Todo o som que a gente faz. O Meirelles foi um grande, você veio a falecer no Rio de Janeiro, quase como indigente, não sei por que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele acaba, um senhor músico, ele ia acabar com a vida dele assim. Então, essa lembrança de música foi muito bom. Eu vivi música mesmo. Os cinemas em São Paulo todos funcionavam. Tinha a Ipiranga com São João. Acabava os trabalhos noturnos, os músicos iriam se encontrar na Ipiranga com a São João, ficava lá das 4 às 5 horas conversando, toca lá, a gente se parava num lugar, no dia seguinte ou 2 dias depois você já estava trabalhando em outro lugar, assim, tinha trabalho mesmo, bastante trabalho. Tinha casas, tinha taxi dancing tinha, que eu conhecia, eu não entrava aqui, acho que era 21 anos, se eu me lembro. Tinha um maravilhoso que era bem na porta, bem na esquina da Ipiranga com São João, maravilhoso. Orquestra de Luiz César. O filho dele tocava piano, eu não cheguei a conhecer, que mataram o filho dele também, não sei como, grande músico. Mais para trás, passando a Rio Branco, tinha o Avenida, que era o Osmar Milani que tocava o Taxi Dante. E na outra casa mais
para Bento Freitas, tinha o Clóvis Eli que tocava também em Taxi Dance. Você vê que em São Paulo, a noite era muito charmosa, tudo funcionava, cinema, era bonito. Hoje você passa na Ipiranga com São João, é uma decadência, vem vindo muita gente. Muita gente que vem vindo sem informação, sem estudo, sem nada, não tem educação, nada, estão vivendo esse problema seríssimo de ser humano que nós estamos vivendo. Não teve uma coisa como tem os Estados Unidos, teve os problemas dele, mas eles mantêm muito. Lá uma orquestra americana, ela é lembrada até hoje. Você pega o Count Basie, se você pôr no YouTube, você vê estados dos Estados Unidos tocando a música de Count Basie, igual, e muito bem tocada, porque é difícil tocar Count Basie, tocar Stan Kenton, tocar a banda Buddy Rich, tem umas orquestras americanas, então o ambiente foi para um lado, mas aqui no Brasil, grandes músicos, tem grandes músicos. Eu tiro o chapéu para grandes músicos aqui. Bateristas, tem grandes músicos. Conheci Edson Machado, no tempo da Bossa Nova. Edson Machado, o samba dele, até hoje, o embalo que ele tem de samba, eu não vejo nos bateristas. No Rio tem, aqui em São Paulo tem, mas o Edson Machado, falecido, Milton Banana, faleceu há pouco tempo agora, o que gravava muito, baterista da Clara Nunes, baterista do Chico Buarque de Holanda, do show dele, Isso das Neves, faleceu agora. O senhor músico, baterista de samba, né? Tem um jeito de tocar o samba, precisa praticar, estudar, não é? Então Isso das Neves, e tem outros mais, até o Lima, tem vários lá. São Paulo tem grandes músicos também. Então, é isso aí, estamos vivendo. Eu fui para o outro lado, comecei a trabalhar uma época, dar aula no Serasa, trabalhei. Engraçado como eu entrei. Às vezes você está num lugar, no momento certo. Só de eu estava num casamento, então o Jocely é um cantor da USESP, ele estava tomando conta de escola de música no Serasa. Eu estava num casamento que ele estava regendo, eu no intervalo eu fiz baixinho um samba no tambor, ele gostou. Ozinho, você quer dar aula no Serasa? Eu acho que só naquele momento que eu fiz aqui, eu estava no momento certo de mostrar um negócio para ele, ele me convidou, eu fiquei 10 anos trabalhando no Serasa, dando aula de ritmo para funcionário. Trabalhei também lá, teve 10 anos lá, foi muito bom. O Serasa fazia show. Depois tinha uma pessoa lá, um argentino que dava aula de interpretação de palco para os funcionários. Os funcionários lá, chegamos a gravar durante esses 10 anos, todo final de ano, fazer apresentação no Teatro Gazeta. E gravar vídeo, eu tenho esses vídeos até hoje. Eles gastavam uma grana, alugavam o teatro, os funcionários representando com música e teatro. O Serasa, isso acabou também. Então essas lembranças que eu tenho assim eu fiquei nessa do casamento até hoje, estou aí vivendo. Quando o Luiz Roy saímos da Record, acabou. Gravamos gravamos um vinil no Fino da Bossa no último programa da Record. E acabar lá o Fino da Bossa. Então o Carlos, o produtor, gravamos assim, sai da frente. Mas saiu, porque ainda tinha prática de palco, com eles, o repertório, ficamos assim. Depois veio o César Camargo Mariano, não sei como é que ele entrou. O Camargo Mariano tocava na Baiuca também, uma época, ele tocava lá. Tocava ele, o Ayrton Moreira e o
Kleiber. Kleiber é um gaitista que toca baixo. Eles fizeram um trio lá, que não foi o trio que acompanhou a Elis. Foi o Camargo Mariano e pegou o músico do Rio de Janeiro, Luizão, Paulinho, aí começou. Mas esse era o trio depois com a Elis, que tomou outros caminhos. Depois o baterista foi o Nenê, grande músico, que tocava lá com o Hermeto Pascoal, que saiu, tem um quarteto novo, né? O Theo, que faleceu agora, o Heraldo do Monte, o Hermeto Pascoal e o Ayrton. Tocava uma queixada, disparada, a música do Theo e Geraldo Vandré, a disparada, a queixada, que fazia aquele negócio. Mas, então é isso aí que eu tenho a lembrança. Mas essa de fazer era de orquestras, hoje é assim, eles montam uma orquestra. O Proveta, por exemplo, montou uma orquestra, ele tem uma orquestra Mantiqueira. O pessoal fica mais, não sei se ainda está assim, faleceu há pouco tempo Jericó, um grande músico da Mantiqueira, não sei se ainda ele mantém. O Sion tem uma orquestra também, Tom Jobim também, monta a orquestra e leva para um lugar para ficar se mantendo, o cachê, não sei o quanto. O que eu sei é só o Proveta e o Sion que tem coisa de orquestra. Branco também, que está com problema de Alzheimer, ele chegou a fazer uma orquestra, tem o nome da orquestra, não quer? Banda Savana, essa banda Savana, do Branco, os arranjos dele. O Branco tem o seguinte, ele fazia casamento lá com a Ione Costa. O Branco não tinha o conhecimento dele de música, o erudito dele, não era muito, ele não via muito erudito, então saiu um erudito meio popular, né? Então ele usava um trombone, um trompete e um sax nos casamentos, quer dizer, o timbre até poderia tocar uma música sax, mas não era. Mas o Branco escrevendo para samba é um senhor músico, tira o chapéu, o Branco. Então é assim, para viver. Tem uns aí que formam orquestra, ensaia, toca o que gosta, mas não chega a ser tipo Mantiqueira. Devia ter 10 Mantiqueira, 10 tipo Sion, 10. Hoje em dia não tem isso aí. Tá cheio de músicos, mas não chega a atingir. Não sei porque não tem dinheiro, não sei o que é. Mas eu digo o seguinte, que deveria todos os lugares estar tocando razoavelmente muito bem, o mínimo. O músico tem que tocar bem. Os casamentos que eu vejo por aí, os trabalhos, tem músico aí que o casamento sai horrível. E a igreja não fala nada, a música está feia, não é música de cerimônia. Está tendo uma cerimônia, é uma coisa, é um momento maravilhoso. Estão conversando com Deus ali, estão se unindo dois seres. A música tem que ter emoção. Não tem emoção, poucos passam uma emoção. Então eu sinto muito isso aí com o músico, vários ambientes aí não tem emoção, então a emoção é a palavra, emoção, tocar com emoção.